Bom, gente, nós estamos reparando de que algumas pessoas elas estão até, como é que eu posso dizer, até assustadas com certos acontecimentos, fatos que vêm ocorrendo no mundo ao longo de alguns anos atrás, né? E as coisas estão acontecendo de maneira muito breve. Tudo isso está apontando, segundo a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, você vai encontrar tudo o que está acontecendo. Essa semana, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você conseguiu sentir, né? Mas nós passamos por uma onda de calor que é considerada a onda de calor mais alta desde quando começaram a medir, lá em 1900 e vovó era criança. Então a gente está vendo que as coisas estão mudando. A natureza está mostrando uma outra face. Os astros celestes, eles estão trabalhando de uma outra maneira, mas todos de maneira como a Bíblia diz que eles iam se comportar. Os sinais são claros. Deus está chamando a atenção daqueles que ainda não o conhecem, de maneira a dizer: olha, venham, se arrependam, que vocês possam se aproximar de mim. E eu tenho estado pensando nisso constantemente. Eu não quero chegar lá no céu e não ver você. Eu tenho uma dificuldade imensa de reconhecer faces, né? Eu consigo lembrar nomes, datas eu consigo lembrar melhor ainda. Agora, rosto para mim é complicado, né? E eu quero chegar lá no céu. Eu não sei se a gente vai chegar com o mesmo rosto, né? Eu não sei se vai aplicar um botox na hora da ascensão, não sei. Eu sei que quando chegar lá, todos nós vamos nos conhecer. Todos nós vamos conhecer a Jesus face a face. E para que isso aconteça, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós enfatizamos muito, e é claro que a igreja, ela sempre passou por períodos de desequilíbrio. Então eu já falei aqui para você e eu repito mais uma vez. Quando eu comecei a andar com Jesus, quando eu conheci a Ele em 1988, o que eu conseguia ver dentro da igreja era uma legalidade muito grande. Ah, você tem que ser espiritual, sua vida tem que ser espiritual, seu trabalho tem que ser espiritual, sua vida com o namorado tem que ser espiritual, tudo era espiritual. Então o que importava era o espiritual. E aí a galera não frequentava uma academia, não gostava de ir a médico e ainda arrumava um argumento para isso. Dizia o seguinte: isso aqui para nada presta, a carne para nada presta, o que importa é o espírito. Então é um extremo. Todo extremo é perigoso. Até água. Você sabe que a água é necessário para a gente beber. Você se hidratou bem essa semana? Eu andei com garrafinha na mão até quando eu estava andando na rua. Eu não queria nem saber. Toma-lhe água, 3 litros no mínimo por dia, não é? Mas tudo ao extremo faz mal. Se você beber 6 litros de água por dia, vai dar ruim. O teu rim não consegue processar isso em tão pouco tempo. Então todo extremo ele é perigoso. E nós estamos vendo hoje a volta de Jesus. E nós estamos vendo hoje que eu não estou aqui com o juiz mais uma vez, né? Eu gosto de citar isso, eu gosto de frisar isso, porque eu creio que quando eu vou preparar uma palavra e trazer para compartilhar com os irmãos, é uma palavra da qual eu oro, eu peço orientação a Deus. Muitas vezes eu sinto medo daquilo que eu vou falar, não é? Eu fico assim: Senhor, isso não é muito grave, isso aqui não é muito pesado, não deveria ser o pastor da igreja, o pastor Marcos, para falar sobre isso. Mas Deus, Ele atesta e confirma que isso é aquilo que Ele quer falar. E hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos cristãos têm se enveredado. Eu conheço pessoas hoje que estão preferindo optar por esse caminho ao invés de optar pelos caminhos de Deus. Eu conheço pessoas hoje que estão trocando a sua confiança em Deus pela confiança naquilo que Ele possui, que Ele tem, naquilo que lhe dá, vamos dizer assim, uma pseudo-segurança financeira. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E você vai entender, não é, que eu não sou, nem a própria palavra de Deus é contra as riquezas, contra nós sermos bem-sucedidos. Eu preguei aqui sobre isso numa quinta-feira. Nós precisamos aprender que a nossa vida precisa ser equilibrada. Nós precisamos aprender que o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo. Nosso coração, a nossa esperança está no Senhor nosso Deus.
Nossa, vai chegar o momento, queridos, eu tenho certeza disso, né? E eu espero que isso nunca aconteça na sua vida de verdade, aonde você pode ter toda a riqueza do mundo, e aquilo ali não vai servir para nada. Você já ouviu falar de um camarada chamado Steve Jobs? Quem já ouviu falar desse camarada? Steve Jobs. Legal, o cara é conhecidíssimo, né? Todo mundo aí andando de iPhone. Pois é, criação do camarada. Ele era o dono da Apple e de repente se descobriu com um câncer no pâncreas. O câncer no pâncreas, em 95% dos casos, ele é fatal. Porque quando ele começa a apresentar os sintomas, né? Pastor, que papo ruim esse é? Mas eu quero que você entenda isso para você poder pensar junto comigo. E geralmente ele já criou uma metástase, já criou ali um tumor muito grande. Não adianta só retirar o pâncreas, porque não tem mais como salvar. E nessa época ele era um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo. E cada vez que existia a notícia de uma cura, ou de uma melhora, ou de um tratamento experimental, ele entrava no jatinho, voava para lá. E quando chegava lá não adiantava. E ele com muito dinheiro, pegava o jatinho, ia para outro lugar. E não teve jeito. Com toda a riqueza dele, com todo o dinheiro dele, quando chegou a hora, ele foi embora. Existem momentos, queridos, na nossa vida, em que aquilo que nós temos podem não nos ajudar em muita coisa. Então por isso, a nossa confiança não pode estar naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos em Cristo Jesus, naquilo que Ele é para nós. Pastor Marcos hoje de manhã quase pregou essa mensagem, e eu gostei muito do que ele falou. O que importa é o quem nós somos para Cristo, e quem Cristo é para nós, quem nós conhecemos como Deus e como Deus nos conhece. E sem mais delongas, eu quero falar com você hoje sobre o maior tesouro que a humanidade pode ter. O maior tesouro que um cristão pode ter. A maior riqueza que eu e você podemos ter. Essa riqueza que se encontra protegida, guardada, não pelo Banco Central, mas pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que garante a sua palavra de que ela será cumprida no tempo determinado. Mateus capítulo 6, versículo 19, Bíblia King James. Mateus 6, versículo 19. BJA. Eu vou lendo aqui devagarinho, você vai me acompanhando, tá bom? A palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vocês outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Pai, com muita leveza, Senhor, eu quero tratar desse tema nessa noite, que eu tenho certeza, o Senhor quer abrir, ó Deus, os nossos olhos. O Senhor, ó Deus, quer nos instruir, quer nos colocar nos trilhos corretos, para andar segundo a tua vontade. E muitas vezes, Senhor, no afã, na preocupação, na ansiedade do dia a dia, nós trocamos, ó Deus, as coisas eternas pelas coisas passageiras. Senhor, o Senhor já falou comigo através dessa palavra. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor continue falando a vida dos meus irmãos. Que possa haver, ó Deus, revelação. Que possa haver nessa noite descortinamento de pensamentos. Que eles possam enxergar, ó Deus, as riquezas de uma maneira diferente. E que assim o teu nome seja glorificado. Te oro por tudo, Pai, e peço, vem falar conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu faria uma pergunta para você: quanto vale a eternidade? Hoje, nós estamos vendo uma preocupação de parte da ciência, em que pessoas que têm muito dinheiro estão pagando milhões de dólares para serem congeladas. É um processo chamado criogênese. E essa pessoa, ela vai para uma empresa,
ela recebe um tratamento especial ainda em vida, quando descobre que ela tem, por exemplo, uma doença que é incurável hoje, ela tem a esperança de que essa doença possa ser curada no futuro, e essa pessoa ela paga milhões de dólares a uma empresa, para que essa empresa o mantenha hibernado, e mantenha num estado congelado. Para quê? Para que, se na hora em que aparecer a cura para o problema daquela pessoa, existem pessoas que estão lá determinadas por ela, que vão falar assim, pode descongelar o sujeito, pode trazer ele de volta à vida, porque ele vai para a cirurgia o mais breve possível. Eu e você não precisamos pagar um valor alto pela eternidade. Esse valor já foi pago por Jesus. O que não quer dizer que não exista um valor. Sim, existe. Só que esse valor já foi pago para mim e para você. E se nós perguntássemos quanto vale a eternidade, e trouxéssemos isso para valores monetários da nossa vida, da terra, não é, da bolsa de valores, de investimentos, talvez a gente chegasse a um número aí, trilionésimo, quadrilionésimo. Seria um número muito grande, se é que há preço para a gente colocar nisso. Talvez você e eu nunca pensamos sobre isso. Mas há um alto valor para vivermos para sempre. E isso sim é um verdadeiro tesouro. Eu fico imaginando se alguém pagasse uma dívida, né? Digamos que eu tenha uma dívida e alguém vem e paga aquela dívida, e aquilo ali passa a ser uma dívida nula. O bem que eu adquiri e que gerou aquela dívida agora passa a ser meu completamente. Então pense, eu e você, todos nós, a humanidade, gostaríamos de ser eternos. Gostaríamos de viver a nossa vida inteira. E sim, nós já somos eternos. Você pode dizer amém? Nós já temos a vida eterna com Jesus. E nós não precisamos hoje ficar preocupados, porque o preço foi alto, mas aquele que é o dono de todas as coisas já pagou o preço por mim e por você. E nós precisamos valorizar isso. Eu reparo que nós, seres humanos, quando alguma coisa é dada de graça, parece que a gente não dá muito valor, não é? Eu já reparei que tudo aquilo que é dado como brinde, tudo aquilo que é dado de graça, daqui a pouco está largado, está na mão da criança, está na boca do cachorro, né? Está lá largado em qualquer canto da casa. Entenda o seguinte, você foi pago por um alto preço. O preço do sangue do Senhor, o sacrifício de Jesus para que você estivesse aqui hoje. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele ama a mim e a você. Ele quer o melhor para nós. Ele quer a eternidade para mim e para você. Ele quer nos ajuntar como grande rebanho naquele dia em que Cristo voltará, e estaremos todos vivendo e morando com Ele por toda a eternidade. Esse é o desejo de Jesus. Você provavelmente já deve ter ouvido a seguinte frase, e isso se fala muito dos púlpitos: hoje vale mais o ter do que o ser. O que essa frase está querendo dizer? Que hoje na nossa sociedade, as pessoas são muito mais valorizadas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas podem oferecer, do que pelo que realmente são. Existem pessoas de um caráter idôneo, mas porque muitas vezes ela não tem bens materiais, ela não é uma pessoa muito bem considerada. E é por isso que nós falamos aqui há pouco tempo atrás de sermos, o que significa ser bem-sucedido no reino de Deus. O que importa é nós não andarmos no sistema deste mundo. O que uma pessoa tem é muito importante. Eu não vou dizer para você, olha, as riquezas não servem para nada. Claro que não. Você vai entender daqui a pouco que Deus, quando dá riqueza, Deus, quando dá o completo sustento, Deus, quando te faz uma pessoa bem-sucedida financeiramente, Ele tem um propósito para isso. E a gente vai aprender isso aqui hoje à noite. Mas eu quero deixar guardado no seu coração a importância de hoje nós valorizarmos as coisas eternas, porque tudo nessa terra passará, tudo aqui vai deixar de acontecer. Vivemos em um tempo onde as pessoas são levadas a acumular coisas, bens materiais, na busca de uma suposta segurança. E como eu disse para você, muitas vezes as pessoas elas pensam, né, eu preciso acumular isso, acumular bens, eu vou comprar apartamentos, eu vou estar sobrando um dinheirinho aqui, vou dar entrada aqui num consórcio para tirar um carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e as pessoas pensam em inúmeras coisas para poder ter bens. E você vai me perguntar, pastor, há algum mal nisso?
A Nova Vida, ou o senhor, sei lá, que é meio doido, o senhor não gosta de dinheiro, o senhor não é chegado, o senhor acha que crente não deve ser rico? Você vai ver junto comigo a partir de agora que não, é muito pelo contrário. E a gente vai chegar até o final dessa mensagem e você vai entender isso direitinho. Vejamos alguns exemplos do que a Bíblia diz sobre nós sermos bem-sucedidos, nós termos valores, nós temos riquezas nessa terra. Vejamos aqui que a Bíblia, a palavra, que é o próprio Deus falando, ela vai atentar a favor de que nós sejamos pessoas e homens, mulheres, famílias que tenham recursos. E Deus, Ele ama que nós tenhamos recursos. Isaías 1,19, a palavra vai dizer o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem pode comer o melhor dessa terra hoje? Quem tem um poder financeiro, ok? Então logo Deus quer que você tenha recursos financeiros para que você possa comer o melhor dessa terra. Segundo, eu vou citar apenas 3, teriam aqui milhares, mas eu vou citar 3 por causa do tempo. Salmos 104, 28. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a mão e eles se fartam de bens. Olha só, Deus, Ele quer realmente que nós tenhamos bens, que nós sejamos fartos de bens, que nós tenhamos, objetos e todas as coisas que nos auxiliem na nossa vida diária. Salmo 84, versículo 11. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, e nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O que dizemos então dessas 3 passagens? Por aqui eu posso entender que o nosso Senhor, Ele deseja que nós tenhamos sempre recursos, que nós tenhamos sempre uma vida financeira bem equilibrada, que nós sejamos pessoas que saibam dominar bem essa área, que a gente possa ter bens na nossa vida, que a gente possa ser pessoas equilibradas, e isso tudo com um único propósito. Sim, os bens são importantes para nós, pois trazem conforto, eles trazem facilidades, e além disso, eu quero dizer isso para você, eu não sei se você sabe, o fim do teu bem, o fim da riqueza que você tem, não é você em si. O fim do bem que você tem, o fim da riqueza que você tem, é o teu próximo. Nós não somos um poço, nós não somos um lago sem saída que só recebe. Nós somos aquelas pessoas que Deus escolhe para abençoar na parte financeira, para que nós sejamos contribuintes do reino, para que nós sejamos abençoadores do nosso próximo. E com sabedoria Deus vai fazer chegar até você pessoas que precisam. Portanto, não endureça o seu coração. Se você tem condições de ajudar alguém, eu não estou dizendo de dar dinheiro não, tá? Às vezes você tem condições de ajudar alguém, abrindo uma porta de emprego se você é um empresário, fazendo bem a alguém que precisa, de repente trazendo, para a vida daquela pessoa um alívio no momento de dor, no momento de escassez. Faça isso deliberadamente. O que Deus fez chegar na sua vida e você dividir com o teu próximo, Deus há de multiplicar na tua vida, porque você está fazendo um processo dele. Como assim, pastor? O senhor está muito embolado hoje, está muito enrolado. Então deixa eu falar numa linguagem mais simples. Deus deu o seu único filho. Quanto vale o seu único filho para você? Eu tenho 2 filhos, valem muito. Eu tenho um neto, eu estou achando que o neto está valendo mais do que os filhos, mas fica aqui no silêncio, tá? Estão me assistindo agora. Mas e aí? Quanto vale um filho? Quanto vale alguém que a gente ama? Não tem valor, gente. Simplesmente nós dizemos assim, olha, eu amo, eu não vou entregar, mas Deus entregou. E o filho foi até o final, o filho foi até o finalmente, o filho foi até a morte de cruz. E o que aconteceu a partir de então? Pessoas vieram se convertendo, pessoas vieram aprendendo o chamado do Evangelho, pessoas vieram ouvindo a voz dele através dos seus apóstolos, dos seus discípulos. O Evangelho foi pregado e hoje existem milhões de pessoas nesse mundo todo que adoram ao Senhor Jesus. Ou seja, pelo amor de apenas uma pessoa que Deus concedeu, milhões estão salvos. Aqueles que já estão na glória, nós que estamos aqui na terra, aqueles que ainda iremos partir, aquele que ele virá buscar como a sua igreja amada.
Serão milhares de milhares, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, por causa de que um foi sacrificado. Ajude. Aquilo que você tem abençoa muitas pessoas. E falando nisso, eu lembro de José de Arimateia. Você já ouviu falar de José de Arimateia? Pastor, nunca ouvi falar desse cara na Bíblia. Estou vendo 2 mãozinhas levantadas, 3, 4, 5, 6. Aí, passou. Tá bom, todo mundo conhece José de Arimateia. Obrigado. Mateus 27, 57 diz o seguinte: ao pôr do sol, chegou um homem rico. Escuta bem, chegou um homem de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Então José tomou o corpo. Primeiro ele teve que ir até o governo romano e pedir o corpo de Jesus. Não era só chegar lá e falar assim: me dá o corpo aqui, tá? É meu, deixa eu levar. Não, tem que ir lá pedir a permissão. E só quem poderia ir pedir permissão era aquele que tivesse acesso às altas autoridades romanas. José de Arimateia tinha. Você está vendo como é que é importante o teu network? Você conhecer pessoas, você ter acesso a todos os lugares. Por isso eu estou dizendo para você que riqueza não é pecado, mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Envolveu o corpo num lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. A posição de José de Arimateia para o povo judeu era de respeito. O povo de judeu, eles viam José de Arimateia como tipo de um dos ministros do STF aqui no Brasil. Ih, pastor, peraí, esse exemplo aí não está muito bom não, está meio complicado. Pois é, mas o Sinédrio era uma espécie de local onde os judeus, eles julgavam as suas próprias causas. Os romanos, eles permitiram que existisse esse Sinédrio, e os judeus ali, eles discutiam os seus problemas. Para não levar isso aos romanos, o romano não está nem querendo saber do problema do judeu. Ele queria saber da terra do judeu, e não do problema do judeu. Então criaram lá o Sinédrio, e José de Arimateia fazia parte dessa galera. Ele era um dos supremos, devia estar, com aquela toga, com aqueles negócios na cabeça, sentar naquelas poltronas bonitas, Ele tinha acesso às autoridades romanas, e José usou os próprios recursos para sepultar o Senhor dos Senhores de maneira decente. Eu disse aqui para você que Jesus não aparentava, ele aparentava sim ter toda e qualquer provisão de Deus, mas Jesus não aparentava ter muitos bens materiais. Eu não consigo ver na palavra de Deus Jesus com muitos bens materiais. As mulheres sustentavam o seu ministério. Existia um dentre eles, que por acaso depois acabou se enforcando, que tinha uma sacolinha e era encarregado de cuidar do dinheiro do ministério de Jesus. Então Jesus não era assim alguém que estava esbanjando dinheiro. Quando ele morreu, se não fosse José de Arimateia, eu não sei como, aonde o corpo do Senhor iria ser sepultado durante os 3 dias até a ressurreição? Você acha que seria barato hoje? Se você hoje um dia falasse: olha, vou fazer igual o judeu agora. Arrumei um lugar, comprei, lá tem uma pedra. Agora eu vou pedir um pessoal para abrir escavar ali numa pedra e vai fazer para mim ali um sepulcro. E quando eu morrer, eu quero estar lá dentro daquele lugar. Você acha que o pessoal vai te cobrar tanto quanto para poder quebrar aquela pedra? Você já quebrou pedra? Eu já. É ruim, demora, bate. Então provavelmente ele gastou um grande valor, e provavelmente ele deve ter falado: vou fazer aqui o meu sepulcro, porque o dia que eu morrer, eu já vou para um lugar tranquilo. Mas naquele momento, como discípulo que amava Jesus, ele fez o quê? Pegou aquilo que Deus deu a ele como recurso e ofereceu a Jesus. Jesus foi envolto em lençol de linho. Gente, vocês acham que linho era uma mercadoria barata? Linho feito de algodão puro, linho feito de uma matéria pura. Você acha que em Israel tinham pés de algodão? Você acha que ali tinha grandes tecelarias? Claro que não, isso vinha de fora. Era produto importado, portanto produto caro. Mas ele envolveu Jesus. Jesus foi embalsamado. O corpo de Jesus, enquanto ele estava ali, naqueles 3 dias para ressuscitar, ele foi muito bem tratado. E tudo isso por causa de quê? Porque alguém tinha recursos para dar a Jesus um sepultamento decente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? José de Arimateia não ficou pobre. José de Arimateia não pegou toda a sua riqueza e falou: olha, a partir de agora eu vou jogar tudo para os discípulos. Não, ele simplesmente chegou no momento de necessidade e entrou ali para poder fazer aquilo que deveria ser feito.
que isso sirva de lição para nós. Se você tem recurso, se tem alguém que está precisando, se tem alguém que você realmente conheça, que está precisando, vá lá, ajude, chegue junto. Deus vai te abençoar e vai multiplicar de maneira tal, que você vai dizer assim: Senhor, como é que é isso? Quanto mais eu dou, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu faço pelas pessoas, mais eu recebo? Sim, é mais ou menos nesse sentido. Deus, Ele honra a tua fé. Deus, Ele honra a tua fidelidade. Deus, Ele honra o que você faz com aquilo que Ele fez chegar às tuas mãos, e vai continuar te honrando todo o tempo. A questão entre bens e como lidamos com ele é importante para a nossa vida como um todo. Ter bens, ter finanças, os nossos recursos, eles afetam completamente a nossa espiritualidade, o nosso casamento, criação de filhos e tudo que diz respeito à nossa vida. Nós, infelizmente, somos uma sociedade que é guiada, e nós precisamos sim fazer dessa forma no momento em que nós vivemos, a aprender a gerenciar bem aquilo que nós temos, a entender que isso não é algo que foi dado a nós para que nós sejamos o fim, para que isso seja para nós, mas para que a gente possa continuar abençoando o outro. Você ouviu aqui o pastor Marcos já várias vezes falando sobre esse mistério tremendo de poder receber de Deus. Você ouviu aqui o nosso querido Gabriel, está aqui nessa noite, que bom. Ele falou aqui durante 3 semanas sobre finanças, sobre o amor, sobre princípios básicos, não é para nós administrarmos o nosso dinheiro. Então eu quero dizer para você o seguinte: nós não somos medrosos, nós não temos medo de dinheiro. Eu já vi certos lugares onde a pessoa diz assim: olha, ser rico é um pecado, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é aqui que está o âmago da palavra dessa noite. É aqui que está, vamos dizer, o ponto crucial. Não ponham nelas, nas riquezas desse mundo, o seu coração. Você pode ter muitos recursos, você pode ter muito dinheiro, um bom plano de saúde, um carro excelente, uma casa maravilhosa, mas não ponha nisso a sua confiança. A sua confiança está única e exclusivamente nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida de você, é Ele que trata você, é Ele que ampara você, é Ele que te dá livramento, é Ele que te cura, é Ele que te dá a cada dia a alegria de viver. Não ponha nas coisas desse mundo o seu coração. O seu coração tem que ser colocado nas coisas que são eternas, nas coisas que serão para sempre, nas coisas que jamais vão apodrecer. Nem a traça vai comer, nem a ferrugem vai corroer, nem o ladrão vai roubar, porque elas estão lá nos céus, são do Senhor, é dele, para ele, por ele, para sempre. Aleluia! Marcos 7,32 diz o seguinte: então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Versículo 33, Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão. Estranho, não é? Geralmente quando a gente vê Jesus fazendo milagres, ele faz milagres no meio da galera, não precisa trazer, não precisa afastar ninguém. E colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou a língua daquele homem. Depois, levantando os olhos ao céu, guarda essa palavra, levantando aos céus. É isso aí, guarde essa palavra, levantando os olhos aos céus. Vamos lá? Levantando os olhos aos céus. Você vai entender a profundidade disso aqui. E com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Eu gostaria de pensar rapidamente com você sobre essa passagem. Primeiro, Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão, o que não era comum Jesus fazer. Jesus geralmente, quando alguém havia necessidade de ser curado, de que o poder de Deus agisse nela, ele fazia ali, na hora e ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Jesus fazia. Mas nesse caso específico, Jesus tirou esse homem do meio da multidão e levou ele para um lugar deserto, para um lugar mais afastado.
e ali ele curou aquele homem. Daqui a pouco a gente vai entender certos mistérios de Deus. Segundo, depois, levantando os olhos para o céu, e com um profundo suspiro ordenou, Efatá, que quer dizer, abre-te. Vamos nos perguntar, por que Jesus afastou esse homem da multidão? Eu sou cismado com certas passagens. A multidão representa pessoas comuns, que ainda não conhecem a Cristo, mas elas criam que Deus poderia fazer milagres. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os conselhos que você ouve. Existem pessoas que creem em Deus como abençoador e só. É mais ou menos como aquela expressão que você também já ouviu dos púlpitos várias vezes, como um caixa eletrônico. Ah, eu preciso fazer um saque. O que eu faço? Vou lá no caixa eletrônico, né? Coloco lá minha biometria, daqui a pouco vai, papapá, pepepé, estamos em contato com o seu banco, papapá, papapá, transação liberada, o dinheiro sai, você pega, bota no bolso, olha para um lado para o outro, aqui é Brasil, né? Você olha para um lado para o outro e ó, sai fora. Tem gente que pensa que Deus é assim. Crer que Deus pode fazer milagres, crer que Deus pode abençoar, e o que essa pessoa faz? Só recorre a Deus quando ela precisa de alguma coisa, e ela verdadeiramente crê. Mas crer e ter fé são duas coisas distintas e diferentes. Então cuidado, passe a ser mais observador das pessoas pelas quais você anda. Provavelmente essas pessoas criam que Jesus poderia fazer um milagre. E Jesus então, vendo que aquelas pessoas estavam iludidas por um engano, tira aquele homem de perto delas, e realmente ele faz o milagre, mas elas não viram. Algumas pessoas ao nosso redor, elas apoiam a sua confiança naquilo que elas sabem, e não é naquilo que eu e você sabemos, mas naquilo que nós cremos, naquilo que nós colocamos a nossa confiança, naquilo onde nós colocamos a nossa fé, sabendo que Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Deus faz milagres. Eu não preciso ficar pensando, não, eu só vou a Deus se eu tiver uma doença, eu só vou a Deus se eu precisar muito, eu só vou a Deus se for assim, o último recurso que eu tenho. Não, pelo contrário, Deus é o primeiro recurso a quem eu tenho que ir. Não tem que procurar os outros, pastor? Claro que tem. Se é uma doença, tem que procurar médico. Se a casa está pingando, tem que consertar. Se o carro está quebrado, tem que levar no mecânico. Mas em primeiro lugar, leve em oração a Deus. Não importa o quanto acreditamos, eu já disse para você, acreditar não é ter fé. O importante é onde está a nossa confiança. Eu creio que Deus é capaz de suprir todas as necessidades, inclusive daquelas que eu não sei, daquelas que eu não conheço. Deus de antemão, pela sua bondade, pelo seu cuidado conosco, Ele vai à frente de nós e cuida disso para nós também. É viver completamente na dependência de Deus, gente. Viver na dependência de Deus, né? Às vezes quando a gente fala, as pessoas pensam que é assim, né? Ah, vou botar uma rede aqui, oh Jesus maravilhoso, Tu vais fazer chegar tudo a minha vida, aleluia. Estou aqui dependendo completamente de Ti. Isso não é depender de Deus, isso é coisa de preguiçoso. Depender de Deus é o seguinte, Senhor, ó, hoje tem mais um leão para matar. Aliás, outros dias eu li uma frase que eu achei muito interessante. Não sei se eu já falei aqui, porque eu tenho esse problema assim de memória, né? Mas a frase dizia o seguinte: o homem mata um leão por dia. Quem já ouviu essa frase? A mulher mata, tira o pelo, tira a carne, tempera, cozinha, serve e ainda joga o resto no lixo. Mulheres. Gente, isso é só uma brincadeira para poder descontrair. Mas o que acontece é o seguinte: dependa sempre de Deus. É o teu dia de trabalhar? Você tem um grande desafio no teu trabalho? Arregaça as mangas e fala assim: Senhor, vem comigo, eu preciso de Ti. Mas aí vem aquela voz interior, né? Os dois pica-paus, o vermelhinho e o outro com a orelhinha na cabeça, né? Falando assim: não, mas você sabe como é que faz isso. Aí o outro diz assim: não, mas você tem que depender de Deus. Não, mas você não precisa depender de Deus para fazer isso, porque isso é uma coisa trivial, uma coisa do dia a dia. Queridos, nossa vida é toda de Deus. Confie nele, coloque a tua confiança nele. A Bíblia diz lá em Provérbios que feliz é o homem que não se estriba, ou seja, não se apoia no seu próprio conhecimento. Nós temos que nos apoiar em Deus. A fonte é Ele é tudo para nós. Aleluia. Quando o dia difícil chega,
para onde nós olhamos. E levantando Jesus os olhos aos céus, colocando ele os seus dedos nos ouvidos, e depois cuspindo e colocando a mão na língua daquele homem, ele disse: Efatá. Levantar os olhos aos céus, queridos, não significa somente olhar para o alto, mas deixar de olhar para as coisas terrenas. Entendeu? Quando o milagre precisa acontecer, não são as pessoas, não são as posses, não são as coisas desse mundo que vão trazer a solução. Eu preciso tirar os olhos das coisas desse mundo e passar a olhar para Deus. Senhor, olha, eu tenho os recursos, existem as pessoas certas, as condições certas, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Olhe para os céus. Levante os seus olhos para os céus. O mundo está entrando em guerra. Israel está arrumando, hoje eu li sobre isso, né? Israel está arrumando uma briga com todo o mundo, porque está fazendo coisas que a ONU não aprova e tal, parará. Olhe para os céus. A economia do Brasil para o ano de 2024 tem previsões terríveis. Olhe para os céus. A violência no Rio de Janeiro tem aumentado, isso e aquilo, sei, o choro da Taylor Swift. Meu irmão, olhe para os céus. Retira os teus olhos das coisas que estão acontecendo nesse mundo, não para ser um alienado, mas simplesmente porque você e eu somos pessoas de fé, e a nossa visão não está nessas coisas, porque essas coisas são passageiras. Nossas coisas estão nos céus, aonde tudo é eterno. Aleluia! Não deixe as coisas desse mundo desviarem os teus olhos do que realmente importa. Hoje de manhã o pastor Marcos estava falando sobre distrações. Como eu disse para você, metade da mensagem praticamente ele pregou hoje pela manhã. Não deixe. São muitas distrações hoje, queridos. Há muitos confortos hoje que a tecnologia trouxe para nós, mas não deixe que isso desvie o teu olhar do Senhor. Isso é bom? Aproveite. É bom ficar em casa, ver um filme, ver um streaming. É bom fazer uma viagem. Nada disso é pecado. Deus não vai te culpar por nada disso. Isso só não pode tomar o lugar no teu coração. É como eu estou dizendo das riquezas, dos bens. Isso é bom? É. Ter uma casa é bom? É. Ter um carro é bom? Ou 2 carros, sei lá. É bom. Ter uma casa de praia é bom? Uma casa de campo é bom? Uma fazenda, sei lá o que você pensa em ter? É bom. Mas não ponha nisso o seu coração. O seu coração precisa estar firmado no Senhor, nele, sabendo que somos dependentes completamente dele. Não existe nada nesse mundo que possa ser maior do que o nosso Deus, que possa nos sustentar, nos dar base para continuar caminhando, senão a nossa fé no Senhor. O mundo hoje quer nos iludir. O mundo hoje quer nos afastar daquilo que realmente importa. Mas eu e você, crentes que estão de olhos e ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que a palavra do Senhor tem falado a nós, olharemos para o alto e não para as coisas desse mundo. Não se engane, queridos, e eu já vivi momentos assim. Na nossa vida, existem momentos que por mais dinheiro que a gente tenha, por mais bens que nós possamos possuir, eles não valem nada diante de certas situações. Eu já estive em situações assim. Eu não sei se você já passou, e eu não quero que você passe, de maneira nenhuma. Mas ver alguém que você ama falecendo e você dizer assim: gente, eu pagaria o preço que for para ela continuar viva, só que não tem mais recursos. Então é bom que a gente se lembre disso. Só Deus é o nosso recurso eterno. Só com Ele nós podemos contar em todo o tempo. Olhe para Ele, olhe e pense sempre nele. Tenha os seus bens, tenha os seus investimentos, tenha a sua reservinha, tenha o seu, eu ia falar caderneta de poupança, mas aí alguém aqui vai me tacar alguma coisa, algum objeto na minha cabeça, né? Deixa quieto. Segundo ele, é melhor você comprar água e vender, água mineral e vender, você vai ganhar mais dinheiro que se aplicar seu dinheiro na poupança. E é verdade. Já ficou vermelho o negócio lá. Tira isso aí, não adianta não. Mateus capítulo 6, 21, está na conclusão já. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Eu não sou aqui mexeriqueiro, eu não quero aqui entrar na tua vida particular. Mas eu quero dizer para você, onde que está o teu tesouro? No banco? Trancado num cofre?
na esperança da mega da virada. Falar nisso, a mega da virada, hein, gente? Já viu? A gente podia até fazer um bolão, né? Gente, 550 milhões de reais. Falei, cara, essa igreja ia virar um brinco. Pastor Marco ia abrir igreja aqui no Rio de Janeiro todo, ia comprar a Rua da Chita. Do jeito que ele é audaz, não, peraí, eu compro a Rua da Chita, beleza. 550 milhões, falei, gente, não é possível que isso tudo vai para uma pessoa só. Deixa quieto, esquece esse assunto. Já viu que a gente é tentado, né? Mas nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Isso significa que Ele tem muito mais do que 550 milhões de reais. O nosso tesouro está na eternidade. Tudo que estamos vendo e tendo não valerão nada no dia que Jesus voltar. Nós não vamos levar nada. As ruas de ouro, as mansões celestiais já estão preparadas para mim e para você. E como é que você acha que Deus preparou algo para nós? De maneira excelente, de maneira tremenda, da melhor maneira possível. Se Ele foi capaz de dar aquilo que era de mais precioso, para que nós fôssemos feitos filhos dEle, para que nós tivéssemos salvação nele, você imagina o que Ele está preparando para o dia que Ele arrebatar a sua igreja e formos viver com Ele pela eternidade. Deus tem coisas melhores para nós, queridos. As coisas nesse mundo são muito boas, mas não se comparam às coisas eternas. Deus tem coisas maravilhosas para o nosso futuro. Um tempo atrás nós pensávamos somente no futuro, esquecemos, estamos vivendo só o agora, só o hoje, só o curto prazo. Mas Deus tem algo reservado para nós, que é incomparavelmente melhor do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A nossa vida, queridos, pertence a Ele. Nada vale nada. Nada vale quando Jesus se apresenta. Não existe riqueza, não existe finanças, não existem bens que possam se comparar à presença de Jesus na nossa vida. Você pode ficar de pé? Como eu disse para você, eu queria tratar desse assunto com muito carinho. Pastor Renato, só veio aqui me acusar? Não, mas me dói muito. E eu tenho conhecido pessoas que têm abandonado o Evangelho de Cristo, porque de repente estão no afã de que precisa ganhar dinheiro, de que precisa ter bens, de que precisa ser bem sucedido, de que precisa disso, daquilo outro. E a pessoa não sai daquele lugar e muitas vezes abandona os princípios básicos da fé. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que isso aconteça com ninguém que está vendo aqui ou que assiste a gente pela internet. Eu quero estar lá no céu, junto com você, olhando para Jesus, junto com você, cantando o hino da eternidade, o hino da vitória diante do nosso Senhor, adorando a Ele todos os dias, bendizendo a Ele por tudo aquilo que Ele é, na certeza de que aqui na terra nós comemos o melhor, mas lá nos céus, muito melhor vai acontecer conosco. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Deus, eu não vejo essa palavra como pesada, eu não vejo essa palavra, Senhor, como puxão de orelha. Eu vejo essa palavra, Senhor, como algo natural. Eu vejo essa palavra, Senhor, como um pai dando bons conselhos aos seus filhos. Eu mesmo, Senhor, muitas vezes erro, por às vezes confiar nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu possuo. E ó Deus, eu preciso olhar para o alto, Pai. A primeira mensagem, Senhor, fala aquele que a prepara para falar. Que assim também, Senhor, esteja sendo no coração dos meus irmãos. Que possamos meditar e nos desagarrar das coisas, ó Deus, que nos prendem a esse mundo. E que possamos viver a expectativa viva e eterna de andar contigo em ruas de ouro, no mar de cristal, nas casas celestiais que o Senhor preparou para nós. Casas não, mansões celestiais. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor, ó Deus, faz os surdos ouvir. E assim nós cremos que nessa noite o Senhor está mudando corações. Muito obrigado, Pai, porque podemos ajudar o nosso próximo. Concede-nos, Senhor, uma semana excelente, cheia da Tua graça, cheia da Tua bênção. Que possamos, ó Deus, viver com integridade, com animosidade, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E que assim, em tudo, seja o Teu santo e poderoso nome glorificado em todo tempo, no nome de Jesus, e que todos possam dizer amém.
Dê um aplauso ao Senhor, vamos cantar um hino antes de ir embora. Que Deus abençoe a todos poderosamente.